Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia de devocional no livro de Provérbios. Nós já estamos no capítulo 12 dessa série de devocionais. Se por acaso você ainda não assistiu os devocionais anteriores, não deixe de pesquisar aqui no nosso IGTV. Nós temos postado diariamente essa série tão preciosa para nós, que nos traz muita edificação pela palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto de hoje, eu gostaria de lembrar você que nós temos feito um sorteio aqui na nossa página do livro do reverendo Emílio Garofalo Neto, As Boas Novas em Ruth. Caso você queira participar do sorteio, vá lá na nossa página, na foto oficial do nosso sorteio, e você pode procurar lá as instruções, fazer seu comentário, marcar alguém, para que você possa fazer parte desse sorteio. É um livro muito bom, muito edificante para a sua vida. Então vamos ler o texto? A leitura de hoje será do capítulo 12, apenas o versículo 25. Diz assim: A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Se você tem acompanhado os nossos devocionais, você já deve ter percebido que nós chegamos numa parte do livro de Provérbios onde a comparação do sábio ela se tornou visível. Uma hora ele está falando do que faz o mal e outra hora, no mesmo versículo, ele fala do que acontece com aquele que é bom. O que acontece com o trabalhador e o que acontece com o preguiçoso. O que acontece com aqueles justos e o que acontece com aqueles que não são justos, ou o que acontece com os ímpios. No capítulo 12 não é muito diferente. O sábio começa a escrever para nós algumas orientações, algumas verdades que devem ser ditas. No entanto, o versículo que nós lemos, ele nos salta aos olhos, porque não há aqui uma espécie de comparação, simplesmente há uma verdade que nos é dita, uma verdade muito simples, mas que é muito pertinente para os nossos dias. A ansiedade no coração pode abater alguém. Essa é a primeira parte do nosso versículo. Talvez porque a nossa necessidade por fazer as coisas muito rápidas, muito imediatas, ou então porque nós andamos um pouco impacientes, ou talvez porque nós queremos as coisas muito rápidas demais. Nós queremos que as coisas aconteçam o quanto antes. Queremos alcançar coisas rápidas demais. Não sabemos explicar por quê, mas sabemos que a ansiedade ela tem assolado o nosso coração, talvez por causa desse imediatismo. Mas a ansiedade, sim, ela tem assolado o nosso coração. Pensando um pouco acerca da ansiedade, eu então achei que seria legal nós pensarmos em alguma coisa que pudesse ser um antídoto para nós contra essa ansiedade. Alguma coisa na palavra de Deus que pudesse trazer para nós uma orientação, uma calma para o nosso coração acerca deste assunto. Eu então, lendo as cartas de Paulo, encontrei lá pelo menos duas orientações sobre o que o crente poderia fazer para lidar com a ansiedade. O texto está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Apenas o versículo 6, primeiramente. O apóstolo Paulo nos orienta o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Não sei se você percebeu aqui, o apóstolo Paulo nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Se nós ligarmos com o texto de Provérbios, que está dizendo que a ansiedade abate o nosso coração, fica um argumento muito forte, né? Não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade abate o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo nos dá duas orientações importantes, dois exercícios importantes, para que nós o cumpramos e aliviemos a ansiedade do nosso coração. O primeiro deles é a oração, apresentar os nossos pedidos diante de Deus pela oração. A oração é uma conversa com Deus, uma conversa sincera, uma conversa constante, racional e transparente. A oração é uma conversa que coloca diante de Deus aquilo que tem nos abatido, a tristeza que nos tem assolado. Mas o apóstolo Paulo não diz para nós apenas fazermos orações, ele diz para nós fazermos súplicas também. Enquanto que a oração é uma conversa com Deus, as súplicas elas poderiam ser definidas como sendo pedidos incessantes, humildes e pedidos desesperados para o Senhor. Veja que esses dois exercícios que nós exercitamos diante de Deus, eles funcionam como que para apaziguar a nossa ansiedade.
orar, colocando diante de Deus aquilo que tem abatido nosso coração, e suplicar, pedindo ao Senhor desesperadamente para que Ele acalme os nossos corações. No entanto, não é simplesmente colocar isso em oração, colocar como que em súplica diante do Senhor. Mas, na leitura ainda, na continuação do versículo lá de Filipenses, nós devemos fazer as orações e as súplicas com ações de graças, rendendo ao Senhor a graça devida, rendendo ao Senhor o louvor que a Ele é por direito. Então, que esse exercício possa fazer parte da nossa vida. Uma vida de oração e uma vida de súplica com ações de graças, para que a ansiedade não mais abata o nosso coração, para que a ansiedade não venha assolar e bater com nossos corações com tristezas, deixando-nos para baixo, deixando-nos entristecidos com as dificuldades da nossa vida. Quero concluir falando as palavras do nosso Senhor Jesus. Vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que seria buscar ao Senhor senão orar e suplicar a Ele, colocando diante dele as nossas petições. Certa vez alguém já disse que o Senhor Deus é Pai. Certamente Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então que essa palavra possa alegrar o seu coração, assim como diz lá no texto de Provérbios. Embora a ansiedade possa nos abater, possa abater o nosso coração, uma boa palavra, ela pode nos alegrar. Então que você se alegre hoje, sabendo que o Senhor Deus é Pai e Ele sabe, certamente sabe, o que nós necessitamos. Coloque as suas orações diante do Senhor, coloque as suas súplicas também diante dEle, para que Ele saiba, Ele se faça conhecido das suas dificuldades e das suas tristezas também. Não andemos ansiosos, meus irmãos. Aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus. Este é o nosso devocional de hoje. Se você já tem assistido os nossos devocionais, continue assistindo. Se Deus assim permitir, nós iremos até o dia 31 desse mês, procurando textos, versículos de cada capítulo desse livro que é muito precioso para nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.